primeiro de 1 Samuel, no verso 22. No verso 22, eu queria que você abrisse. 1 Samuel, capítulo 1, verso 22. Diz o seguinte: porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Olha o que Ana disse. Esse texto que nós acabamos de ver, ele narra a história de Ana, depois de um tempo de extrema dificuldade, extrema desonra, extrema confronto. Ana orando, balbuciando, chorando perante Deus. Deus concede a Ana um filho e ela fala: esse filho que Deus me deu não é meu. Eu consagrarei ele ao Senhor e eu entregarei essa criança no altar de Deus. E aqui nesse texto que nós lemos, Ana manda um recado para o sumo sacerdote. Avisa ele que a palavra que ele liberou sobre a minha vida se cumpriu. Hoje eu sou mãe e já tenho meu filho nos braços. E eu estou esperando apenas esse filho que eu tenho desmamar, para que eu venha entregar essa criança no altar do Senhor. E semana passada nós falamos de que esse texto onde Ana vai no templo todo ano, e quando ela iria no templo e ela se derramava diante de Deus, e ela clamava ao Deus por um filho. Enquanto ela clamava ao Deus por um filho, nós entendemos na última semana de que enquanto Ana precisava de um filho, Deus precisava de quê? Um profeta. Enquanto Ana precisava de carregar uma criança no colo, porque ela via a sua rival com uma criança e a sua rival jogava na sua cara todos os dias: eu tenho filho e você não tem. Eu posso dar de mamar quantos filhos eu quiser, você não pode. Ana chorava e ela falava: eu quero um filho. Israel estava precisando de um homem que mudasse a história. E Deus então muda a história de Israel a partir de uma mulher que tinha o seu coração dedicado em obedecer e fazer a vontade de Deus. Guarde isso no seu coração. Aquilo que Deus coloca para a sua vida, aquilo que Deus coloca na sua mão, pode ser a mudança que a nossa cidade precisa. O desejo que Deus colocou no seu coração pode ser a mudança que o nosso estado precisa, pode ser a mudança que o nosso Brasil precisa. Então, ela diz então que o Senhor me der um filho, eu vou te devolver. Ana então aqui faz uma parceria com Deus. E aí, Deus acaba com a esterilidade daquela mulher. Deus acaba com o sofrimento daquela mulher em um tempo onde uma crise estava acontecendo em Israel. Aonde um tempo de silêncio de Deus, porque o sacerdócio nesse tempo estava corrompido. Eli era o sumo sacerdote, seus filhos faziam tudo aquilo que desagrada ao nome de Deus, tudo aquilo que poderia macular o nome de Deus, os filhos desse sumo sacerdote faziam. E Deus, por não tolerar o pecado, Deus um dia declara uma sanção e advertiu esses homens, dizendo que da descendência dele ninguém mais ficaria velho. Da descendência dele todos morreriam novos, porque eles eram homens perversos. E depois Deus fala: eu vou honrar aquele que me honrar, e aquele que me desonrar eu também desonrarei. Então nós precisamos entender que nesses dias, Deus estava abalando a estrutura do povo de Israel. Deus estava permitindo algumas coisas para que um avivamento chegasse naquele lugar.
Por quê? Porque um avivamento nunca pode chegar em um lugar onde as estruturas estão apodrecidas. Israel estava com a sua estrutura bíblica, teológica, cristã, toda arrebentada. Israel não estava atraindo a presença de Deus. O sumo sacerdote que era para trazer a presença de Deus não trazia mais. A Bíblia fala que ele estava gordo, que ele já não levantava. No capítulo 3 fala que a visão naqueles dias era rara. E um sumo sacerdote, um profeta de Deus, obrigatoriamente tem que trazer uma visão celestial a respeito de qualquer assunto que está acontecendo. Então a honra naquele tempo havia se acabado. E por causa disso, uma mulher que estava com seu ventre fechado, ela descobre que ela poderia abrir o seu ventre a partir de um tempo de consagração a Deus, a partir de um tempo de busca. Então, Ana vem e pede ao Senhor um filho varão. E por que não poderia ser mulher? Porque se fosse uma mulher, ela não poderia entregar no templo. Se fosse uma mulher, porque as mulheres antigamente não exerciam ofícios. Naquele tempo as mulheres não exerciam ofícios. Então, se nascesse uma filha mulher, ela não poderia entregar ela e consagrar e entregar ela para ficar junto dos profetas. Esse mesmo livro relata logo depois que depois que Deus deu Samuel para Ana, Deus deu para ela mais 3 filhos. Se não me falha a memória, uma filha e mais 2 filhos. Então, Ana pediu algo para Deus que poderia ser devolvido em benefício do reino de Deus. E a pergunta que nós fizemos na semana passada é se o nosso sonho, o desejo do nosso coração tem sido para que o reino de Deus seja engrandecido, para que venha acrescentar no reino de Deus. Nós falamos na semana passada que nós precisamos olhar ao nosso redor e buscar em Deus aquilo que é necessário. Nós precisamos olhar ao nosso redor e ver o clamor de um mundo, olhar ao nosso redor e ver o clamor de um povo que está desesperadamente, angustiadamente desesperado pela presença dele ou por algo que nós podemos manifestar em Deus. Então guarde isso no seu coração. Nós precisamos de olhar ao nosso redor e ver o que as pessoas estão precisando, porque o que elas precisam está dentro de nós. Deus não te colocou no lugar que você está por um acaso. Diga comigo, Deus não me colocou no lugar que eu estou por um acaso. Eu tenho um propósito. Então, Ana, depois de ser julgada, não apenas pela sua rival Penina, mas ela também é julgada pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote diz para ela o seguinte: mulher, você precisa de tirar o vinho da sua boca. Abra no versículo 13 a 15. Pode continuar na sua Bíblia aberta, está em 1 Samuel. Capítulo 1, 13 a 15. Porquanto Ana no seu coração falava e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás embriagadas tu? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, meu senhor, sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Irmãos, Ana, aqui, ela poderia ter falado algumas palavras um pouco mais duras com esse homem. Ana tinha todo o direito de reclamar. Ana tinha todo o direito de falar uma palavra talvez um pouco mais afrontadora, até mesmo porque ela estava sendo acusada de algo que ela não estava fazendo. Mas mesmo sendo ferida pelo sumo sacerdote por uma autoridade daquela época,
ela vira e fala assim: não, meu senhor, a tua filha está com o espírito atribulado. Ela fala assim: na verdade, eu estou extremamente angustiada. Se fosse nos dias de hoje, ela falava: eu estou com uma depressão, eu estou com uma crise de ansiedade, eu estou com um monte de coisa. Irmãos, ela tinha tudo isso. Se nós lermos o texto, você vê que a mulher está com a alma destroçada. A mulher está acabada. E ela vira e fala assim: não, meu senhor. Sabe, nós precisamos entender que nem sempre nós precisamos ter razão. Às vezes eu digo que eu prefiro ter paz do que ter razão. Irmão, ter razão às vezes dá muito trabalho, né? Aí eu falo assim: esquece que você tem de razão para um lado. Prefiro dormir sossegado, tá tudo bem. Sabe, essa mulher, ela tinha um coração que honrava a presença de Deus. Ela sabia o que poderia fluir a partir do altar para a vida dela. Ela sabia o que poderia sair de lá e impactar a vida dela. Então ela falava, ela entendia e ela desejava buscar algo em Deus que fizesse a vida dela mudar. E o que fez a vida dela mudar foi uma atitude de honra. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que a honra contra todas as autoridades nos leva a um lugar de bênção. Nós falamos isso tem 4 semanas, não é isso? 3 ou 4 semanas que nós estamos falando sobre honra nas terças-feiras. Nós temos falado que a honra a todas as autoridades é bíblica. Nós precisamos honrar. Hoje, na hora da oração, mais cedo, a pastora Márcia nos levou a um momento de oração pela pátria, pelas nossas autoridades. E ela disse exatamente isso. Nós precisamos abençoar a nosso país, as nossas autoridades. Por mais que nós não acreditamos naquilo que eles fazem. O nosso papel como igreja é orar pela nossa nação. O nosso papel como povo de Cristo é abençoar todas as nossas lideranças. Por que Davi chegou onde chegou? Porque Davi honrou o Saul. Lembra que quando Saul entra na caverna onde Davi estava, mais vários homens, e os caras ficam assim: Davi, agora é a hora. Esse cara está te perseguindo, tem anos, Davi. É a hora que Deus colocou o cara na sua mão para você matar Davi. Davi fala assim: eu não tenho coragem. Ele ainda é rei. A coroa ainda está sobre a cabeça dele. E eu não vou tocar em quem o Senhor colocou para governar o povo dele. Irmão, Davi tinha tudo para matar Saul. É legítima defesa. Davi vai lá, corta um pedaço do manto do Saul. Saul, quando atravessa o vale, Davi grita: ei, meu senhor! Está aqui, pedaço do seu manto. Eu quero te dizer que eu honro a sua vida, eu não te matei. Eu quero te mostrar que eu amo você, que você é um homem que eu respeito. Honra. Essa mulher entendeu que honra é uma chave para reinar em vida. E através da honra que ela prestou a Deus e a homens de Deus daquela época, ela recebeu o quê? Um filho. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que ela poderia ter defendido, ela poderia ter falado, mas ela falou assim: eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Nós precisamos entender que na nossa alma, os nossos desejos, a tristeza do nosso coração precisa ser derramado perante o Senhor. Ontem o Wagner, falando para os casais, falou assim: gente, nós temos pastores de casais aqui na igreja que tem uma experiência de 47 anos de casado, aconselha há muitos anos. Quando você está precisando de um conselho, não vai pedir para aquele amigo endemoniado seu, não. Nós temos homem e mulher de Deus aqui. Irmão, é verdade. Quantas vezes a gente vai pedir conselho para quem
Pessoa casada pede conselho para uma pessoa solteira. Bom, eu tenho que pedir conselho para quem já passou pelo processo. Não é isso? E Ana entendia que ela precisava derramar o seu coração perante Deus. Ela entendia que ela precisava derramar toda a sua tristeza, toda a sua amargura perante Deus, porque somente Deus poderia resolver os problemas que ela tinha. Ela derramou no lugar certo, ela não murmurou. E nós temos falado há algum tempo que murmuração é adoração a demônios. Murmuração é adoração, da mesma maneira que a oração, que a intercessão, que a adoração atrai a bênção de Deus, que a oração, que a adoração renova a nossa vida e traz um avivamento de Deus. Quando eu fico murmurando, declarando palavras que a Bíblia não nos respalda sobre a nossa vida, eu estou prestando adoração a demônios. Nós precisamos guardar o nosso coração em dias de angústia, em dias difíceis. Ana guardou o seu coração e derramou o coração dela no lugar certo. E quando ela derrama o coração dela no lugar certo, ela fala tudo aquilo que ela precisa. Ele declara algo para ela. Vá em paz. Que o Deus de Israel te conceda a sua petição. Irmãos, nessa situação de Ana respondendo esse homem, nós precisamos guardar duas coisas pelo menos. Que a resposta que sai da nossa boca sempre será aquilo que está guardado no nosso coração. Por isso que a Bíblia fala que nós precisamos guardar o nosso coração, porque é dele que procede a vida. E a resposta de Ana aplacou o furor de um homem. Você pensa se Ana tivesse dado uma má resposta a esse homem, ela teria engravidado? Irmãos, ele virou para ela e falou assim: aqui, Ana, pelo amor de Deus, larga de beber vinho, você você não está bem, filha. Larga esse vinho, você já vem para o culto já meia chapada, me ajuda aí. Ela poderia ter falado: o que você está falando contra mim? Essa palavra leviana contra a minha vida. Se ela tivesse dado uma resposta agressiva, talvez ela não tinha recebido a bênção que ela precisava. Mas ela fala: não, meu Senhor, tua serva, a tua filha, tem derramado o coração dela a Deus, porque ela tem o espírito aflito, o espírito angustiado. E aí nós precisamos também entender que a resposta do nosso coração atrai a bênção sobre a nossa vida. A Bíblia fala em Mateus 5, bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Irmãos, uma resposta humilde sempre vai atrair a bênção de Deus para a nossa vida. Nós precisamos entender que honrar a presença de Deus, honrar as pessoas que estão ao nosso lado, é algo que só vai trazer para nós bênção. A palavra profética foi liberada sobre aquela mulher, e aí sim, a chave dela vira. Quando ela recebe essa palavra, ela fala assim: uau. E aí, o texto diz que ela já não tinha mais o semblante triste. Olha o que diz o versículo 18. Disse ela: ache a tua serva graça aos seus olhos. Assim, a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Irmãos, uma palavra mudou o rosto da mulher. A mulher que estava até então com o espírito angustiado, a mulher que estava até então desesperada, muda o rosto. A Bíblia fala que a partir do momento que é declarada uma palavra sobre a vida dela, o rosto dessa mulher já não, mas é o mesmo. Ei, nós precisamos entender que uma palavra precisa mudar o nosso rosto. Uma palavra precisa mudar a nossa visão. Uma palavra que é declarada sobre a nossa vida precisa nos arrancar de um cativeiro de tristeza, de um cativeiro de amargura.
Uma palavra que é liberada sobre a nossa vida precisa nos levar a um novo entendimento de quem Deus é. Irmãos, uma palavra muda a rota da nossa vida. Uma palavra muda o nosso rosto, uma palavra muda a nossa realidade. Olha o que ele disse, vai em paz. E o Deus de Israel conceda a petição que fizestes. Irmãos, preste atenção. Ana não estava grávida, mas ela recebeu uma palavra. Preste atenção, Ana não estava grávida. Ela recebeu apenas uma palavra. Preste atenção, se algum de nós tivéssemos uma situação dessa, tivesse recebido uma palavra, como seria a nossa reação? A Bíblia fala que Ana comeu. Irmãos, a mulher estava de jejum. A mulher estava em um tempo de extrema tristeza. Não teve nenhum sinal visível, palpável, para que essa mulher mudasse o rosto. Não teve nenhum sinal visível na vida dela. Ela ainda não tinha nem ainda deitado com seu esposo. Preste atenção, quem tem uma palavra, tem tudo. Quem tem uma palavra, tem tudo. Irmão, não teve grito. Não teve uma voz do céu. Não teve anjo bradando. Teve uma palavra de um homem de Deus para a vida dela. Uma palavra de um homem de Deus na vida dela. Ele falou, vai em paz. O Senhor vai conceder o desejo do teu coração. Essa palavra foi suficiente para mudar o rosto dessa mulher. Preste atenção, irmãos, nós precisamos entender que a palavra de Deus precisa ser suficiente para a nossa vida. A palavra de Deus precisa ser suficiente para nós. A palavra de Deus em si, ela já carrega um poder transformador, porque foi através da palavra que os mundos foram criados, foi através da palavra que tudo veio a existir, foi através da palavra que homens foram curados, foi através da palavra que vidas foram geradas. Uma palavra precisa ser suficiente para nós. A Bíblia fala que quando a geração precisa de sinal, essa geração é incrédula. Nós precisamos de ter fé, de acreditar que a palavra que Deus liberou sobre a nossa vida precisa ser suficiente. E aí Ana voltou para o caminho. Ana tinha subido ao templo para orar, para buscar, para fazer o sacrifício. Esse dia era o dia do Yom Kippur, dia do perdão. O dia onde Deus sempre mudava sentenças. Dia onde Deus mudava sentenças. Nós precisamos entender que Deus pode mudar a nossa sentença. Jesus, tu és bom. Ana volta então ao caminho de casa. Ou seja, ela continuou a viver a sua vida. Ana come, se alimenta, muda o seu rosto, muda a sua fisionomia, muda a sua maneira de ser, muda a sua maneira de caminhar, muda o seu estado. Por causa de uma palavra. Ela volta a viver. A palavra de Deus na vida de Ana foi como um botão de reset. Não tem quando o celular da gente está travando? Você tem que ir lá, configurações, e tal, e roda lá no finalzinho. Voltar, telefone, como é que é? Socorre o quê? Volta o telefone ao estado de quando você comprou, como é que está escrito lá? No telefone, para voltar ele estado zero. Redefinição de fábrica. É isso mesmo, né? Voltar à redefinição de fábrica. Irmãos, quando a Ana recebeu essa palavra, vai em paz que o Senhor vai conceder aquilo que deseja o seu coração, essa mulher voltou como a ser como uma criança. Criança tem crise, tem problema? Tem não, irmãos. Criança, a preocupação dela é a hora que ela vai brincar, a hora que ela vai ver não sei o quê, a hora que ela vai comer, a hora que está com fome ela chora, está com fome, está tudo certo. Ela voltou ao estado 0 quilômetro. Ela já saiu do templo com o seu estado
físico, mental e emocional novo. A partir daquele momento, ela começou a caminhar com uma certeza, que do seu ventre nasceria um filho varão. Ela tinha essa certeza. Nós precisamos entender que a palavra que sai da boca de Deus em relação à nossa vida pode transformar a nossa realidade. A Bíblia diz em Isaías 55, verso 11, assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Muito pelo contrário, ela vai fazer aquilo para que eu liberei. Irmãos, presta atenção, para quem crê, não precisa de prova. Quem crê, uma promessa, uma palavra declarada de Deus é suficiente. Eu tenho dito esses dias, há algum tempo, Deus tem me incomodado muito, na necessidade de nós voltarmos a testemunhar. Eu já tenho uns 3 meses que Deus está me incomodando em relação a isso. Nós precisamos voltar a testemunhar. Precisamos voltar, sabe por quê, irmãos? Quando nós testemunhamos, a fé de alguém é ativada. Eu falei isso hoje pela manhã, eu falei, irmão, nós precisamos começar a testemunhar. Alguém que recebeu alguma bênção por esses dias, procura, pastor, eu preciso testemunhar. Você sabe por quê? O testemunho que sai da sua boca pode ativar a fé de alguém que tem o mesmo problema. Por que nós acreditamos que Deus pode fazer de uma estéril mãe de filhos? Porque Deus fez, está escrito. Existe um testemunho a respeito daquilo que Deus fez. Ana era estéril, não podia ter filhos, e ela sobe a Jerusalém, ela clama a Deus, e por causa dos seus atos, por causa da sua atitude, é declarado sobre ela que ela seria mãe, e ela volta e é mãe. Nós precisamos entender que o testemunho não apenas declara a grandeza de Deus, mas edifica e aumenta a fé de quem escuta. Irmãos, Ana se alimentou. Preste atenção. Quem está de luto, quem está passando por alguma tribulação, só se alimenta depois que essa situação que ela está passando é resolvida. Eu não sei, tem pessoas que cada um tem uma maneira. Se eu estiver preocupado com qualquer coisa e estiver fazendo algo que está me trazendo uma preocupação, eu não consigo me alimentar. Se eu tiver com alguma tarefa para eu entregar e eu precisar de fazer essa tarefa, eu não consigo me alimentar, enquanto eu não entrego. Ana não conseguia se alimentar porque uma pessoa angustiada, ela não tem desejo de se alimentar. Ela não tem desejo de se alimentar. E Ana, então, se alimenta. O jejum dela a fortaleceu a receber aquilo que Deus tinha. E quando ela recebe, ela termina o jejum e se alimenta para que o seu corpo seja fortalecido. O semblante dela já não era triste, porque a fé que ela tinha no coração, ela tinha uma certeza. Existe algo que Deus vai fazer para mim. Ana saiu do templo com o rosto resplandecente. Ana saiu do templo com o rosto alegre, com o rosto vibrante. Aquela mulher que entrou no templo com o espírito atribulado, com o rosto fechado, com a cara, sai de lá alegre, sorrindo. Alegre mãe de filhos. Filhos que ainda não via, filhos que ainda não estavam no seu ventre. Nós precisamos entender que, para que nós venhamos mudar a nossa visão em relação a algo, o cenário não precisa mudar. Primeiro precisa mudar dentro de nós. Nós precisamos entender que a circunstância não foi mudada, mas dentro dela foi mudado o seu coração e o seu semblante. Irmãos, nós precisamos entender que a fé, ela precisa de primeiro superabundar dentro de nós. A fé é algo gerado. Fé é algo gerado dentro de nós, que quando exposto, isso fortalece a nossa vida. Nós precisamos entender que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Se nós estamos fracos, pode ser que falta alegria no nosso coração.
Porque se nós não estamos alegres, pode ser que nós não estamos crendo como deveríamos. Porque um homem ou uma mulher que acredita em uma palavra que é liberada de Deus na sua vida, ele muda o seu semblante. Ana mudou o semblante. Irmãos, se você tem uma promessa de Deus e continua com o seu semblante triste, você está mandando um recado para o mundo espiritual. Deus falou, mas assim, vamos ver, né? Se aconteceu, fica alegre. Se não acontecer, eu vou continuar com essa cara de mocorongo. Irmãos, não é assim. Ana recebeu uma palavra. O rosto dela mudou e ela se alegrou em Cristo. Irmão, semblante triste contradiz a palavra de Deus. Semblante de tristeza contradiz o Deus alegre que habita em nós. Sabe por quê? Se você ler a Bíblia, você vai descobrir um negócio muito grande. Um negócio assim absurdo. Deus gosta de festa. Não sei se você prestou atenção. Deus gosta de festa. E nós, como a imagem e semelhança dele, precisamos gostar. Deus é um Deus alegre. Nós, como imagem e semelhança deles, precisamos ser alegres. Irmãos, uma palavra de Deus precisa mudar a nossa vida. Quem tem uma palavra de Deus tem um motivo para sorrir. Quem tem uma palavra de Deus tem um motivo para sorrir. Nós precisamos de alinhar o nosso rosto à fé que existe no nosso coração. Muitas vezes, o nosso rosto não está alinhado com a nossa alma. Os olhos são a janela na alma, não são? A Bíblia fala isso? Todo mundo concorda comigo, né? Logo, se os olhos são a janela da alma, o rosto é a fachada da alma, irmãos. Que a janela não fica na frente da casa? O rosto é a fachada da alma. Como que está a sua alma? A pastora Rita no louvor mandou vocês dar uma risada, não mandou? Irmãos, pensa num trem que confunde o inimigo. Eu faço, não estou entendendo é nada. Está passando dificuldade, está passando isso, está passando aquilo, está rindo. Nós precisamos agir crendo que Deus já fez tudo. Lembra de Abraão, quando Deus fala assim, pega teu filho, teu único filho, e leva no monte que eu te mostrarei e você vai sacrificar o seu filho. Abraão, o pai da fé, chega em um certo lugar no pé do monte, ele vira para os seus servos e fala com os seus servos assim, eu subirei, adorarei, ele falou assim, subiremos, adoraremos e voltaremos. Mas ele não estava indo sozinho com o filho dele para matar o filho dele? Abraão tinha uma certeza. Se ele matasse o seu filho, o Deus que mandou matar foi o mesmo que deu. Então ele tinha o poder para ressuscitar ele novamente. Deus, sabendo do coração de Abraão e de entrega, ele falou assim, deixa eu resolver o problema dele com o cordeiro. Quando ele vai matar o seu filho, ele entrega um cordeiro. Irmãos, Abraão declarou antes de subir o monte, subiremos, adoraremos e voltaremos. Presta atenção, nós precisamos sorrir, nós precisamos de ser um povo alegre, porque nós fomos alcançados por uma promessa. Nós fomos alcançados por uma promessa. Sorria, você foi alcançado por uma promessa de Deus. Irmãos, nós precisamos entender que uma palavra de Deus precisa mudar a nossa vida. Está triste? Busque em Deus uma palavra que alegra o seu coração. A adoração e a leitura sistemática da palavra nos faz entender que o Deus a quem nós servimos é extremamente poderoso para mudar qualquer situação. Se você tiver em algum dia difícil, porque todos nós temos um dia difícil. Se você ainda não passou por um dia difícil, eu sinto muito te dizer, vai chegar um dia de você passar um dia difícil. E nesses dias difíceis,
Nós precisamos lembrar daquilo que nos traz esperança. A única coisa que nos traz esperança é a palavra de Deus, que nunca volta para si vazia. Ah, irmãos, o milagre na nossa vida começa quando a fé que existe no nosso coração, na nossa alma, é exposta pelo nosso rosto. Ana caminhou, Ana saiu do lugar onde ela estava triste, amargurada, com o espírito aflito, com o espírito angustiado. A fé que existia no coração daquela mulher fez com que o semblante dela mudasse na hora. E ela sai do estado de tristeza para um estado de alegria. Ela se alimenta e ela volta para sua casa. Ana sai do templo como se já estivesse grávida. Ana sai do lugar de onde ela estava como se já estivesse assim, com o menino no colo, irmãos. Tem coisa que é sobrenatural. E se eu acredito no sobrenatural, eu me movo sobrenaturalmente. Agora, se eu não acredito no sobrenatural, eu fico esperando ver para crer. Ah, irmãos, nós precisamos de tocar o nosso semblante. Nós precisamos alinhar o nosso rosto ao nosso coração. Deus está dizendo para nós, hoje eu troco o seu semblante de tristeza por uma expressão de fé, por uma expressão de acreditar. E você precisa de caminhar como se já estivesse com aquilo que você deseja nas suas mãos. E Ana fez isso. Ela creu, ela acreditou, ela se alimentou e ela voltou para sua casa. Quando nós temos uma palavra de Deus, nós temos tudo. E nós precisamos acreditar. Versículo 20 diz o seguinte: e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu à luz a um filho. Ana concedeu à luz a um filho. Preste atenção. Guarde algo no seu coração, em todas as áreas da sua vida. Ana estava amargurada, triste, com o espírito angustiado por causa de um filho. Correto? Quando ela honra a presença de Deus, quando ela honra as pessoas que estavam ao redor dela, Deus concebe ela um filho. Nós precisamos entender que nós temos direito apenas àquilo que é gerado por nós. Preste atenção. Deus fará algo sobrenatural na sua vida. E o dia que Deus fizer algo sobrenatural na sua vida, você precisa testemunhar e devolver a glória, a honra e todo louvor a Ele. Essa semana eu estava falando com alguém lá em casa e eu falei assim, gente, o Mateus está igual o pastor Dani Sartori, né? O Mateus está igual o pastor Dani Sartori. Está brincando com a morte, assim, fazendo hora com a cara dela. Talvez vocês não saibam, mas o Mateus, antes dele entrar, da Rita, minha esposa, entrar em estado de parto, uma mulher teve uma visão com o Mateus morto. E aí eu cheguei na portaria do hospital, eu sou meio, assim, eu sou a pior pessoa para ir em hospital, irmãos. Eu sou mole, mole, assim, nível hard. E aí, a mãe da Rita entrou para a sala de parto, a mãe da Rita era enfermeira, do hospital que a Rita teve, o Mateus. Quando eu chego na portaria, fala assim, eu quero entrar para ver a Rita que ganhou o menino. Aí eu cheguei na portaria, chega uma recepcionista e vire para a recepcionista e fala assim, aqui, não tem aquela filha da enfermeira que tá para ganhar um neném? Então, morreu ela e o bebê. Irmãos, eu escutei aquilo, eu entrei em estado de choque.
Eu atravessei a calçada e sentei. Nem chorar eu chorei na hora. Atravessei a calçada, sentei. Irmão, nós estamos falando de uma cidade pequenininha. Só tinha uma mulher para ganhar bebê. A única mulher que tinha para ganhar bebê era filha de uma enfermeira. Aí meu pai viu que eu estava perdido no mundo. Ele virou e falou assim, o que aconteceu, meu filho? Eu falei assim, o Mateus morreu e a Rita também. Ele falou assim, mas quem te falou? Eu falei assim, eu cheguei lá para perguntar. A mulher virou e falou com a secretária. Aí meu pai foi lá. A mulher desfalou e tal, aquela situação toda. Até, irmãos, até eu descobri que o Mateus e a Rita estavam vivos. Assim, é um gap, né? Que de uma hora que parece um ano na vida do ser humano. Mateus nasceu, graças a Deus, são e salvo. Quando ele tinha 2 ou 3 anos, se não me falha a memória, o Mateus toma um choque. Numa poça de água que tinha um fio. Ele dá 2 paradas cardiorrespiratórias. Morre de novo. Meu pai vai lá e massagem no Mateus. Mateus volta. E Mateus ficou quase um ano sem esboçar nenhum sentimento, sem rir, sem nada. Ele voltou. Graças a Deus está vivo. Quando eu recebi a notícia, ele me ligou e falou, pai, sofri um acidente. Eu falei, Jesus, obrigado. Mais uma para a conta do Mateus, mais um milagre aconteceu. Irmãos, eu só tinha uma alternativa. Acreditar que o mesmo Deus que deu vida ao meu filho várias vezes, entregou a vida para ele mais uma vez. Vocês estão entendendo? Nós precisamos entender que aquilo que Deus nos entregou não pode ter o nosso coração. Por mais que nós amamos, Ana falou assim, eu quero um filho, mas o filho que eu quero é para um propósito. Qual era o propósito do filho de Ana? Trazer um avivamento para Israel. Mudar o estado que Israel estava. Preste atenção, aquilo que Deus vai entregar na sua mão, o milagre que Deus vai fazer na sua vida é para mudar o estado de algum lugar. Irmãos, de uma coisa eu tenho certeza, os filhos que Deus me entregou, não foi para mim, foi para a exaltação do nome dele, e todos os dias eu entrego. O dia que o Mateus ligou para o meu pai e falou assim, vô, a Isa está grávida. Ele virou para ela e Mateus falou assim, meu filho, eu quero te dizer algo. Todo dia, 4 horas da manhã, o vovô está de pé, orando pela sua vida, pela vida da Isadora e pela vida dos seus filhos. Fique em paz, Deus vai fazer tudo aquilo que é necessário. Essa criança vai nascer sã e com saúde. Está aí, irmãos. Pulando, dando trabalho, cansando a gente. Vocês também? Todo mundo cuida um pouquinho, né? Vamos dividir as tarefas aqui. Aquilo que Deus colocar no nosso coração, na nossa mão, o milagre que Ele fizer, não é para que nós venhamos agarrar aquela promessa e falar assim, ela é minha, é minha, é minha. Não! Aquilo que Deus coloca na nossa mão é para ser bênção na vida de alguém. Ana não se apegou ao filho, muito pelo contrário, ela devolveu o filho. E aquilo que você devolve para Deus não abençoa apenas a sua vida, leva um legado que estava dentro de você morto, e Ele ressuscitou esse legado e levou o seu nome muito mais longe. Samuel foi o homem que Deus usou para ungir o primeiro rei de Israel. Samuel foi o homem levantado por Deus para depor o primeiro rei que Deus colocou com Israel para ser bênção na vida do povo de Israel, e não foi. Esse mesmo homem depois arrancou este rei e colocou o segundo rei. Esse mesmo homem ungiu Davi 3 vezes como rei. O homem que mudou a história de Israel. O homem que é chamado segundo o coração de Deus. Esse mesmo homem que estava morto. E Deus trouxe a vida. Por causa de uma mulher que resolveu entregar para Deus. Irmãos, a colheita de Ana foi exatamente a plantação que ela fez.
Sabe, nós precisamos entender que aquilo que Deus coloca na nossa mão é necessário que nós venhamos plantar. Esse mesmo Samuel, no capítulo 3, verso 7, diz o seguinte: Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Essa mesma criança, que Deus fez esse milagre na vida de Ana, depois que ele desmama, a Bíblia fala que Ana pega essa criança, leva para a escola de profetas para servir a Deus. Deus chama Samuel 3 vezes. Samuel escuta a voz de Deus, vai até Eli e fala assim: Eli, você me chamou? Ele falou assim: não, te chamei não. Volta a dormir. Samuel volta a dormir. Daqui a pouco volta Samuel de novo. Segunda vez: Eli, você me chamou? Não, não te chamei. Volta Samuel a dormir. Na terceira vez, quando ele volta, ele fala assim: presta atenção, a voz que está escutando não é minha. Você está escutando a voz de Deus. Você está escutando a voz do Eterno, do Todo-Poderoso. E quando ele falar de novo, você fala o seguinte: Rinene, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. Sabe, irmãos, o que foi gerado de Ana foi uma criança que trouxe muita alegria, não apenas para a família dela, mas para um povo. Esse mesmo Samuel, que foi entregue no altar de Deus, que foi entregue para viver a sua vida para Deus, através dele foi gerado um avivamento no povo de Deus. E qual é o segredo desse avivamento? O segredo desse avivamento é que uma mulher tinha um sonho. Deus tinha uma necessidade. Ana pega esse sonho e consagra a Deus. Esse sonho que Ana tem, consagrou a Deus, se torna o ponto de contato que Deus precisava para mudar a história do povo de Israel. Deus usou o sonho que Ana tinha consagrado a ele para mudar e trazer um avivamento a Israel. A pergunta que eu te faço hoje: qual é o seu sonho? O que Deus tem colocado no seu coração? O que você tem feito com esse sonho? Você consagrou o sonho que você tem a Deus? Você entende que o sonho que Ele colocou no seu coração é para que o reino dele seja engrandecido? Se você não fez, eu quero te convidar nessa noite a consagrar o seu sonho, consagrar tudo aquilo que você tem a Ele nessa noite. O reino de Deus espera um sonho consagrado a Ele. Porque aquilo que é consagrado a Ele, nós não temos mais direito. Se eu não tenho direito, irmãos, tudo aquilo que é colocado no altar de Deus automaticamente se multiplica. Nós não temos direito de usufruir totalmente dos nossos sonhos. Porque os sonhos que foi plantado por Deus em nós é para que alguém seja abençoado. Deus está hoje em busca de Anas. Pessoas que consagram o sonho e fazem um compromisso com Deus de devolver para Ele tudo aquilo que Ele entrega. Ó Deus, eu vou usufruir do meu filho só uns dias. Vou conceber, eu vou ter a sensação de ser mãe, eu vou amamentar, eu vou cuidar, eu vou nutrir, eu vou suprir todas as necessidades, mas quando essa criança estiver pronta para viver longe de mim, eu vou devolver ela para o Senhor. Porque do Senhor veio, e para a sua glória, eu quero te entregar aquilo que você me deu. E aí, por causa disso, Ana tem mais 3 filhos. Deus multiplicou aquilo que ele entregou um. Ela cuidou, 5, né? 5 filhos. Irmão, depois de Samuel teve mais 5. 3 homens e 2 mulheres. Mais 5, irmãos. Uma mulher que não podia dar vida nem para um. O dia que Deus entregou, ela pegou um e falou assim: Deus, obrigado, você me deu. Está aqui, ó. Vou te entregar ele. Deus entrega mais 5. Preste atenção. Deus não tem problema de multiplicar nada.
na vida de quem não é agarrado àquilo que recebe. Deus está em busca de Anas, homens e pessoas, homens e mulheres que entregam para Deus aquilo que Ele presenteou. Deus está em busca de Samuéis, homens e mulheres com coração puro que não se corrompem. Homens e mulheres que são sensíveis à voz de Deus, que faz aquilo que o Senhor fez. Samuel foi o homem que confrontou Saul o dia que Saul precisou, do mesmo jeito que ele ungiu Saul a rei, o dia que Saul fez errado, ele fala assim, ó, acabou. Para você, fim de linha. Até hoje, nós estávamos tolerando você. A partir de hoje, você não tem mais habilitação no mundo espiritual para reger o povo de Israel mais. Eu te deponho, como homem de Deus, eu vou te depor do seu estado de rei. Esse homem. Sabe, Deus está à procura de pessoas que consagrem a Ele tudo aquilo que Ele dá. Deus está em busca de pessoas que não se corrompem por coisas. Saul fez de tudo para tentar comprar Samuel, irmãos. Saul um dia chamou Samuel e falou assim, não, Samuel, não é assim não, moço, você está... Presta atenção, não tem nada a ver não. Você está muito radical, Samuel. Vamos consagrar aqui, vamos levar um povo aqui, porque assim, eu sou rei, eu não posso ficar feio na frente do povo. Então vamos comigo ali. Samuel falou assim, eu não dou um passo com você e não se aproxime de mim. Porque Saul tinha se corrompido, porque Deus tinha mandado matar todo mundo de um lugar. Saul chega lá e vê o rei e fala assim, isso aqui é meu troféu. Vou pegar o rei, vou prender ele, isso aqui é meu troféu. E tinha umas vacas boas. Saul pega as vacas e fala assim, não, essas vacas aqui estão muito bonitas, não vou matar isso, vou jogar fora não. Saul traz para Israel. Samuel vira e fala assim, você está maluco? Você perdeu o fio da meada? Deus mandou você matar tudo. Por que você trouxe isso para cá? Não, comigo não tem essa conversa. Deus falou X, então é X. E não, irmãos, Deus está à procura de homens e mulheres que consagrem a Ele aquilo que recebe. Deus está à procura de homens e mulheres que não se corrompem com as coisas do mundo. Você pode ficar de pé? Eu gostaria de orar por você nessa noite. A sua dor pode ser aquilo que é necessário para mudar a história de muitas pessoas. A história de Ana e Samuel nos mostra que a honra precede um avivamento. Mostra para nós que intercessão de um homem e de uma mulher traz transformação. Essa história mostra para nós que uma entrega pode trazer a nós uma multiplicação. Ana entregou 1, ganhou mais 5. Mas ela não apenas entregou, ela devolveu, porque não era dela, ela sabia disso. Ela, naturalmente, ela não poderia ter filhos. Ela entendeu que se ela teve filho, foi porque Deus entregou. Sabe, aquilo que é gerado no altar de Deus tem o poder de mudar geração. Aquilo que é gerado no altar de Deus tem o poder de mudar geração. Queria que você colocasse a sua mão no coração. E eu gostaria de orar por você. Pai, em nome de Jesus, quero colocar a vida de cada irmão